para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com o projeto Escola Minha Casa, projeto de vida, projeto da Prefeitura de Rosário, por meio da CEMED, e a gente retorna hoje com um conteúdo de nono ano. Esse vai ser um conteúdo que a gente vai dividir em duas partes, tá? Então fiquem atentos para acompanhar as duas partes que serão vinculadas, ok? Hoje a gente vai começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Nas aulas anteriores, a gente começou a falar sobre os conflitos que vinham acontecendo desde o início do século XX, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre o período entre guerras, né? Falamos sobre o desenvolvimento dos governos totalitários, sobre as crises econômicas que se deram nesse período, no período de 1929, com o crash da Bolsa de Nova York. E hoje a gente vai começar a falar sobre a estruturação e os acontecimentos que se desenvolvem na Europa, que levam à Segunda Guerra Mundial. Para a gente começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente vai se lembrar do finzinho da Primeira Guerra Mundial. O fim da Primeira Guerra Mundial leva à vitória das grandes potências, das até então grandes potências, Inglaterra, França, junto a elas, Estados Unidos, né? Obviamente outros países agregados a esse grupo, mas principalmente esses três países, e a estruturação do Tratado de Versalhes, que é um tratado que impõe certas consequências para aqueles que perderam a guerra. Por isso que muitos acabam por pensar e questionar se a Segunda Guerra Mundial não seria uma continuidade dessa Primeira Guerra, né? O Tratado de Versalhes, a gente vai destacar alguns tópicos que foram exigidos por ele para aqueles que perderam a guerra, né? Primeiro, nesse tratado exige-se o retorno da Alsácia e da Lorena, que era um território pertencente à França, que foi conquistado pela Alemanha, e exigia-se o retorno desse território para a França. Segundo, as restrições às forças armadas, principalmente na Alemanha. Exigia-se que as forças armadas alemãs não ultrapassassem o número de 100 mil homens. Terceiro, o pagamento de indenização aos vencedores, né? A Alemanha teve que pagar indenização aos países vencedores por todas as perdas de guerra, né? Essa dívida termina de ser paga ali no início do século XX, ok? E o quarto tópico é uma dívida de 132 milhões de marcos, ou seja, a gente está vendo uma dívida econômica muito grande para um país que está no fundo do poço, tanto de perdas humanas quanto de perdas econômicas, né? E é nessa estrutura que a gente vê o crescimento do que a gente vai chamar de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, né? Ele é fundado em 1919, ainda ali no início do século XX, um pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, e logo nesse início a gente vê o ingresso nesse partido de um ex-cabo do exército que nós conhecemos, né? O Adolf Hitler. Os discursos de Hitler eram extremamente convincentes e ele era extremamente incisivo quando falava que os políticos liberais eram responsáveis pela perda da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, pelas condições humilhantes que a Alemanha passou a viver por causa do Tratado de Versalhes, e ele pregava uma constante superioridade alemã, né? E isso tornou ele extremamente engajado nessas ideias, o que leva a ele se tornar líder absoluto das ideias nazistas e, consequentemente, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Em 1920, dentro do Partido Nazista, é criado a SA, que são as tropas de assalto, né? Elas eram milícias, né? Eles eram grupos armados encarregados de eliminar qualquer adversário desse partido político, no caso do Partido Nazista, né? A partir daí, a gente vai falar um pouco sobre as ideias de Hitler e
a ideologia nazista, né? Em 1923, Hitler ele tentou dar um golpe de Estado, mas ele fracassou e foi preso. Durante esse seu período de prisão, ele escreveu o livro que deu base às ideias da superioridade ariana, da superioridade do povo germânico, do povo alemão. Ele escreve o livro que ele chama de Mein Kampf, né? Que traduzido ao pé da letra seria Minha Luta, né? Nesse livro a gente vê a base da ideia nazista, né? De superioridade ariana. E a gente destaca algumas dessas ideias. Primeiro, a própria ideia de raça pura, né, da raça ariana, superior às outras raças. A ideia antissemita, né, o antissemitismo, que culpava os judeus de terem contaminado a raça alemã para purificar a Alemanha. Era preciso matar esses judeus. E o último tópico que a gente vai destacar são os alemães, que precisavam conquistar outros territórios para difundir sua superioridade como raça, né? É o que eles chamavam de espaço vital. E a gente vai ver como isso vai influenciar no processo de expansão territorial alemã. Hitler, por esse motivo, é construído e visto como o salvador da pátria, né? Entre os períodos de 1929 e 1932, a gente vê, depois que ele é liberado da prisão, né? A gente vê o reaparecimento de Hitler conquistando a simpatia de milhões de pessoas. E a gente tá vendo ele se utilizar dessa simpatia a partir, principalmente, posterior a uma crise econômica. Bora lembrar que em 1929 acontece o crash da Bolsa de Nova York. Crash esse que leva a uma crise econômica que atinge o mundo inteiro, ok? Então, ele utiliza-se dessa crise econômica para conquistar a simpatia tanto do trabalhador quanto da burguesia alemã, né? E na eleição de 1933, nas eleições parlamentares, né, a gente vê que o partido nazista acaba crescendo 44% no total de votos que ele precisava para estar no poder, o que leva ele a conseguir pressionar, né, o presidente do período, Hindenburg, a nomear Hitler para um cargo importante, o cargo de primeiro-ministro, né, ou especificamente o cargo de chanceler, né? Quando ele assume o poder, ele inicia a militarizar a Alemanha. Professora, mas a senhora não disse lá no começo que a Alemanha estava proibida de aumentar seu exército? Sim, mas Hitler não estava ligando para isso. Ele iniciou o processo de militarização, tanto de crescimento na quantidade de pessoas, quanto de tecnologia militar, ok? Bora destacar isso. Professora, e as pessoas fora da Alemanha não fizeram nada? A Inglaterra, a França que tinham ganhado a guerra? Não, porque eles não queriam comprar uma briga com a Alemanha. Por quê? Porque eles achavam que mais pra frente eles iam acabar batendo de frente com o comunismo que viria, né, nesse período da União Soviética. Então eles estavam não querendo comprar uma briga com a Alemanha, né? A gente vai citar isso novamente. Quando Hitler assume o poder, ele militariza a Alemanha e em 1934, com a morte do presidente Hindenburg, né, ele assume a presidência e se dá o título de Führer, né, que meio que se traduz como guia ou condutor, né, o grande líder, aquele título do grande líder. Só que Hitler, ele não fez o estrago que fez na Segunda Guerra Mundial sozinho, né? Então é bem aí que a gente começa a falar sobre as alianças que a Alemanha nazista vai fazer. E a primeira que a gente vai citar é a aliança que ele faz com a Itália fascista, liderada por Mussolini, ok? Na Alemanha, a gente vê a implantação de uma das mais cruéis ditaduras da história da humanidade. A gente vê censura de livros, democratas e comunistas sendo demitidos e perseguidos, judeus sofrendo forte perseguição. Em 1936, a gente vê essa aliança que eu estava falando entre Mussolini e Hitler, entre Alemanha e Itália. E em 1936, a gente vê a Alemanha sendo sede dos Jogos Olímpicos. Como assim, professora? Um lugar nazista recebendo atletas de todos os lugares? Sim, Hitler tentou usar os Jogos Olímpicos como um palco de propaganda para as ideias de superioridade germânica, de superioridade
ariana, né? Esses jogos se deram especificamente em Berlim, né? Pra gente focar um pouco, vamos retomar algumas das ideias de Mussolini e do fascismo italiano. Em 1919, a gente vê a construção do fascismo por Benito Mussolini, né, da ideia fascista e do partido fascista na Itália. Em 1921, vem a fundação do Partido Político Nacional Fascista. As bases fascistas eram bases que vinham do nacionalismo extremo, defendendo uma nação forte e sem lutas de classe, né? Não tem burguês lutando contra proletário, porque tá todo mundo junto pela salvação da economia italiana, né? Então há uma repressão à luta de classe, né? Por pressão dos fascistas, obviamente, Mussolini acaba sendo convidado pelo rei Vítor Emanuel III, que existia uma monarquia na Itália até então, a tornar-se o primeiro-ministro italiano. Quando ele entra no poder, ele implanta uma ditadura brutal, ele acaba com a oposição, ele dá fim à oposição, ele fecha alguns órgãos de imprensa, ele inicia uma perseguição e prisão de jornalistas e qualquer opositor, né? E a gente vê a criação de uma polícia secreta, e o que leva muitas vezes ao assassinato de adversários. E isso leva a uma violência, por exemplo, contra a França, porque existe um ressentimento muito grande do fascismo para com os franceses, com o país França, né? Mesmo a Itália tendo feito parte do grupo que ganhou a Primeira Guerra Mundial, porque ele estava do lado da França, dos Estados Unidos e da Inglaterra, o que acontece é que eles não recebem nenhum despojo de guerra que tirasse ela do buraco. Então, ele tem um ressentimento contra esses grupos, né? E a gente vê, então, consequentemente, dentro da Alemanha e da Itália, interesses de ir contra esses países e de expandir seu território, né? O expansionismo territorial faz parte do interesse desses dois países, né? O expansionismo italiano, ele se inicia principalmente ali em 1935, quando ele confirma suas intenções imperialistas, né, de conquistar novos territórios, quando ele invade território na África, que é o que hoje é a Etiópia, né? Na época também era a Etiópia, que era a única área da África que não foi colonizada, que não foi ocupada por nenhuma potência europeia, né? Eles invadem e ocupam esse território. Na Alemanha, esse expansionismo territorial, ele vai se destacar em 1936, quando os nazistas ocupam a Renânia, que é uma região que fica ali entre a França e a Alemanha. A França e a Inglaterra não fizeram nada. Os interesses de expansão territorial levam à expansão da Alemanha, só que a Inglaterra e a França não reagem a isso, como eu falei, por medo de ter que comprar uma briga com a União Soviética mais pra frente, né? E por esse motivo, Mussolini e Hitler se veem encorajados, né? E entram e invadem, acabam participando da Guerra Civil Espanhola, né? Com muitas perdas humanas e, obviamente, uma morte de boa parte da população espanhola, né? Hitler e Mussolini solidificaram uma aliança, formando o eixo que a gente chama de eixo Roma-Berlim, que inicia-se a formação de um bloco militar. Só que esse bloco militar não vai parar unicamente com a aliança entre Alemanha e Itália. Ele continua com a junção de forças com o Japão, né? O Japão tem interesse significativo também em expansão territorial, né? Ali no início do século XX, o Japão é a única potência industrial de toda a Ásia. E esse poder industrial que ele tem de crescimento leva ao interesse de expansão territorial. Principalmente se a gente entender, gente, que o Japão é um arquipélago de ilhas que não tem muitas terras cultiváveis. Então, eles têm interesse em ocupar outros territórios, né? Eles têm ambições de ampliar seus mercados e suas áreas de influência também. Em 1931, eles ocuparam o território que a gente vai chamar de Manchúria, que pertencia à China, né? Era uma área rica em minério de ferro
e com solos muito férteis. Eles não sofreram nenhum impedimento da Liga das Nações. Professora, o que é a Liga das Nações? Bora lembrar lá da Primeira Guerra Mundial. No fim da Primeira Guerra Mundial, forma-se como se fosse uma assembleia com representantes de todos os países para evitar uma Segunda Guerra Mundial, evitar uma outra guerra, que é a Liga das Nações. Obviamente não dá certo, né? A Liga das Nações seria o que hoje é a ONU, né? Em 1937, a China tinha boa parte do seu território ocupado por japoneses. Vocês conseguem ver aí no mapa, em vermelho, todo o território de extensão de conquista do Japão em relação à China. O Japão é essa região de ilhas mais ao norte, que vocês conseguem ver, e a partir dali eles se expandem para todos esses territórios em coloração vermelha. E é bem aí, com esse interesse, que se forma uma aliança entre Alemanha, Itália e Japão, e forma-se o eixo Roma, Berlim, Tóquio, né? A aliança entre Alemanha e Itália foi fortalecida com a entrada do Japão. Os governos totalitários da Alemanha, da Itália e do Japão conseguiram impor às suas respectivas populações uma disciplina social severa, direcionando seus esforços para a recuperação econômica e desenvolvimento militar. Vamos lembrar que qual é o modelo de governo totalitário que a gente falou nas aulas anteriores, né? Um governo com um líder único e carismático, poder militar estruturado, nacionalismo forte, tudo focado numa reestruturação econômica daqueles países, né? E só pra gente fechar esse raciocínio, é que todo esse interesse de expansão territorial desses três países, ele poderia ter sido controlado se fosse feito pela Liga das Nações, que, como eu disse, é aquela comunidade que, depois da Primeira Guerra Mundial, poderia controlar essa possibilidade de uma outra guerra mundial, né? Por quê? A partir de 1930, o desejo de expansão territorial está em todos esses países que a gente falou: Alemanha, Itália, Japão. Entre os anos de 1931 e 1938, a gente vê uma série de invasões de território. Até agora a gente só falou do Japão, mas a gente vai falar de algumas que se tomam de iniciativa a própria Alemanha. Então a gente vai ver que a Liga das Nações, ela não consegue impedir esse processo de expansão territorial desses países, né? A gente começa a focar especificamente no início da Segunda Guerra, quando a gente começa a falar sobre a expansão territorial da própria Alemanha, né? Em 1938, a Alemanha, ela tem interesse de juntar em seu territórios onde há pessoas descendentes de germânicos. E por isso que eles têm interesse, por exemplo, na Áustria, onde 90% da população tem descendência germânica. Até aí não é um problema muito grande, porque a própria Áustria tem interesse em se juntar com a Alemanha. Ok. Só que a Alemanha também tem interesse em agregar ao seu território uma região que é chamada de Sudetos. Os Sudetos é uma partezinha da Tchecoslováquia, né? Lá viviam mais ou menos 3 milhões de descendentes, né, de pessoas que tinham origem alemã. Numa tentativa de fazer uma política diplomática, se organiza o que a gente vai chamar de Conferência de Munique. Para essa conferência vão representantes da Alemanha, da Itália, da Inglaterra e da França. Por incrível que pareça, nenhum representante da Tchecoslováquia é chamado. Porém, aqueles líderes, eles chegam a um acordo. Tudo bem, você pode anexar os Sudetos, que é aquela região da Tchecoslováquia, certo? Só que o problema, gente, é que, tudo bem, os franceses e os ingleses, eles concordaram com a anexação dos Sudetos. Porém, eles não concordaram com a anexação de toda a Tchecoslováquia, que foi o que aconteceu. Os alemães invadiram os Sudetos, mas chegam a ocupar todo o território da Tchecoslováquia, o que obviamente desrespeita o Tratado de Munique. Como a gente já tinha falado anteriormente, os ingleses e os franceses, eles não reagiram diante da ameaça nazista. Eles não queriam criar problemas com a Alemanha. Eles protestavam apenas verbalmente, pois acreditavam que o socialismo soviético era o verdadeiro grande inimigo do capitalismo ocidental. Só que Hitler, até então, ele estava se mantendo ali naqueles interesses ali, mantendo no eixo
Roma, Berlim, Tóquio, né? Só que ele sabia que se ele fosse comprar uma briga mais pra frente com a Inglaterra e com a França, ele não queria se preocupar com o outro lado do mapa. Ou seja, é bem aí que ele vai conversar com Stalin, que era até então o líder da União Soviética. E é bem aí que no dia 27 de agosto de 1939, Hitler e Stalin assinam o que a gente vai chamar de Pacto de Não Agressão ou Pacto Germano-Soviético, que é um tratado de paz, de não agressão, como o nome fala, né? Só que para além de não agressão, eles também resolvem dividir a Polônia, que era um país europeu da época, autônomo, né? Aqui eu vou ler para vocês uma pequena citação que tá no dossiê da revista História Viva sobre essa aliança entre Hitler e Stalin, né? Na realidade, não foi um acordo, foram dois. O primeiro, público, que todo mundo viu, estabelecia que os dois países não atacariam um ao outro por 10 anos, nem apoiariam um terceiro país que o fizesse. O segundo, um protocolo secreto, demarcava zonas de influência no leste europeu, significando, na prática, a imediata divisão entre eles no território da Polônia. A aliança desnorteou comunistas do mundo inteiro. Porque, gente, vamos deixar bem claro, o nazismo era politicamente contra o comunismo, como o comunismo era politicamente contra o nazismo. Então, a ideia do comunismo fazendo uma aliança com o nazismo não fazia sentido para a ideologia comunista da época, né? Para a ideologia comunista como um todo, né? Porém, acontece. Como a gente falou, eles estruturam essa divisão da Polônia, né? A Alemanha ficando com a ocupação do oeste e a União Soviética com a ocupação do leste. Só que é justamente essa invasão da Alemanha em 1º de setembro de 1939, com os alemães invadindo o norte da Polônia, depois os soviéticos ocupando o leste, é bem aí que acontece uma reação direta da França e da Inglaterra. Eles reagem a essa invasão e declaram guerra à Alemanha. É bem aí que em 3 de setembro de 1939 inicia-se, para aqueles países especificamente, a Segunda Guerra Mundial. A gente vai continuar e falar sobre essa segunda parte e a continuidade e o fim da guerra na nossa próxima parte da aula, ok? A gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, leiam seus livros, falem com seus professores. A gente se vê na próxima aula. Boa tarde. Até!